irmãs? Espero que estejam bem e não desanimem. Logo estaremos retornando, mas temos que ter mais um pouquinho de paciência, ok? Muito bem. Vamos orar para iniciarmos a nossa aula? Senhor nosso Deus, muito obrigada porque nós temos esse recurso, Senhor, onde nós podemos estudar juntos a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar abençoando cada aluna, onde quer que esteja, em suas casas. Que, ó Deus, o Senhor continue nos dando força, ânimo, ó Deus, para que, e cuidando de nós, Senhor, para que toda essa pandemia passe, ó Deus, e nós possamos nos reunir novamente na igreja. E, enquanto isso, nós possamos permanecer fiéis, ser com cada uma das alunas desta classe. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Nós vimos na lição passada que o livro de Apocalipse é organizado em 7 sessões paralelas e progressivas. Vocês se lembram? Então, e é uma história que se repete 7 vezes. Hoje nós vamos estudar a 4ª sessão, que é a tríade do mal, e a história vai se repetir mais uma vez, do nascimento até a segunda vinda de Cristo, né, sobre um ângulo um pouco diferente. Essas sessões tratam do mesmo tema, que é a vitória de Cristo e sua igreja sobre o dragão, Satanás e os seus agentes. É uma sessão que mostra uma grande e profunda simbologia e que se trata de uma guerra que os nossos olhos não podem ver. É uma guerra, é uma verdadeira guerra espiritual. Vamos ler lá em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora vamos ler lá em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, olha só, os nossos olhos não podem ver, mas ao nosso redor está travada uma batalha entre os anjos do Senhor e os agentes do mal, querendo uma brecha para nos tentar. Então, é sobre isso a lição de hoje. Vai falar, né? Então, o tema da lição é o conflito mais profundo. Vai do capítulo 12 ao capítulo 14. Porém, nós vamos dividir essa aula em 2 partes e hoje nós vamos ver apenas uma parte, que é o capítulo 12, deixando para próximo domingo, capítulo 13 e 14. Esse conflito é entre Cristo e Satanás. Né? Cristo e Satanás. Lá em Apocalipse 20, versículo 2, nós vimos... E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, esse dragão que João viu na sua visão é a serpente que estava lá no jardim do Éden e enganou Eva e Adão. A serpente é o dragão. E há uma verdadeira batalha espiritual acontecendo ao nosso redor, como um leão que está querendo uma brecha, rugindo, né? Querendo nos pegar. O que é uma brecha? É um espaço, não é? Se você imaginar um copo quebrado ou rachado, não é? Ele vai esvaziar, a sua água vai sair e pode entrar impurezas, e contaminar essa água. Então, brechas são partes que podem ser, né, usadas por Satanás para nos tentar, para nos fazer desanimar, para nos fazer duvidar das coisas de Deus. E nós vamos ver então na aula de hoje, em primeiro lugar, os bastidores desse conflito, que vai do capítulo 14, do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol,
com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, o qual o lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar que nele a sustentem durante 1260 dias. Nós vamos ver, então, que os bastidores do conflito, né? Existem esses 3 personagens, a mulher, o filho e o dragão. E as bestas que emergem do mar e da terra, nós vamos ver no capítulo 13, ok? Então, essa visão, essa imagem, essa simbologia da mulher que estava para dar à luz, simboliza a igreja. A igreja é uma só. É por causa da igreja que Cristo veio. Então, por causa da mulher, a mulher que fez esse filho nascer, não é? Então, a igreja, Cristo veio por causa da igreja. A igreja é uma família só, um só rebanho, um só povo, um só corpo. Ela reflete a beleza de Cristo, o brilho da glória de Deus. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é a noiva de Cristo. O domínio da igreja não é político e nem econômico, é espiritual. A igreja é mais que vencedora, ela é protegida por Deus. Desde a nossa primeira lição, nós vimos que Cristo está no meio da sua igreja, ela está protegendo a sua igreja. A igreja somos nós somos a igreja. É o povo, né, a igreja invisível que está pelo mundo inteiro. E hoje, por causa dessa pandemia, né, a igreja não está podendo se reunir nos templos, mas o povo está buscando a Deus, está em oração. E é isso que nós precisamos fazer, nos reavivarmos, buscarmos a Deus. Ela tem sido sustentada por Deus no deserto. O que significa esse deserto? Significa todas as aflições, as perseguições, as mortes, né, de tantos cristãos que foram perseguidos ao longo de toda a história. Vocês se lembram que essa carta foi dirigida às 7 igrejas, não é mesmo? Então, porque a igreja, aquelas 7 igrejas, serve de exemplo para todas as igrejas em todas as eras. Se você não se lembra de como eram as igrejas, volta lá na lição que a Alessandra deu e estude novamente, para vocês verem, não é? Como algumas igrejas estavam ficando mornas, estava permitindo que o mundanismo entrasse na igreja, ele estava permitindo, né, a idolatria, o pecado, o seu amor estava esfriando, elas estavam mornas. Então não podemos permitir que isso aconteça com a nossa igreja. Cristo está no meio da sua igreja, ela protege a igreja, mas nós precisamos estar firmes. Vamos ver o outro personagem. O filho da mulher é o Messias vencedor, é o próprio Cristo, é Jesus, né? Jesus completou a sua obra na cruz, triunfou sobre principados e potestades. Ele subiu ao céu para sentar-se no trono. Ele venceu o dragão na cruz. Em Gênesis 3,15, nós vamos ver que a serpente, não é? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então é Cristo vencendo a serpente, o dragão na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele venceu Satanás de uma vez por todas. E agora está no trono governando céu e terra. A vitória do Filho e a expulsão do dragão provocam proclamação de alegria no céu. Vamos ver Apocalipse 12, do versículo 10 ao versículo 12.
Então houve grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Então, Cristo venceu o Satanás. E há uma proclamação, um júbilo de alegria, porque ele foi vencido. Vamos ver o próximo personagem, que é o próprio dragão. O dragão simboliza Satanás. Lá em Apocalipse 20, versículo 2. Como já lemos. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, a palavra de Deus é clara e diz que esse dragão é o próprio Satanás, é o diabo, é a serpente que tentou Adão e Eva. E nós vimos que esse dragão, não é? Nós vimos aqui no versículo 3 do capítulo 12, e viu também outro sinal no céu, esse que era um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças. Imagina que monstro horrível, não é? E ele é vermelho porque ele simboliza a morte, o sangue, a morte dos cristãos, a morte, né, em si. Porque o dragão, ele é destruidor, ele é um inimigo terrível, perigosíssimo. Ele é assassino, sanguinário, cruel, sedutor. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é o anjo acusador e mentiroso. Esse é o nosso adversário, não é? E a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Está no capítulo 13, que nós vamos estudar na próxima lição. Mas eles, né, significam o próprio Satanás. A primeira é a mão de Satanás e a segunda é a mente do diabo. Nós vamos estudar isso depois. Mas, em segundo lugar, o verdadeiro inimigo é derrotado. No capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 12, como nós lemos, né, eu vou ler aqui o versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ele foi expulso do céu, foi lançado para a terra, né? E os anjos, né, pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e de seu povo, né? A igreja, ela vence o dragão por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. A igreja vence o dragão quando testemunha de Cristo, mesmo diante da morte, né? Nós vamos ver os assaltos finais do dragão. No capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 17. Tendo Satanás, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Em tempos difíceis, a igreja passa por grande tentação, né? Nós somos a igreja, né? E nós temos que cuidar, porque Satanás, né? Ele foi vencido por Cristo, mas agora, né? Como diz aqui nessa passagem, né? Ele irou-se, o dragão, contra a mulher, né? E foi pelejar com os restantes da sua descendência, que é a própria igreja. Apesar de ser derrotado, né, Satanás pretende usar o pouco tempo que lhe resta, como diz aqui, né, para atacar a igreja. O diabo então ataca com calúnias e enganos, mas seus ataques são frustrados pela intervenção divina e pela fidelidade dos fiéis. A igreja recebe a proteção de Cristo, mas o diabo, o nosso adversário, ele não desiste. Por isso, não podemos subestimar as armas do inimigo. Neste tempo em que passamos, né, por muitos problemas e muitas pessoas vivem em tempos difíceis, não é? A igreja vive um tempo difícil, mas nós precisamos estar atentos e vigilantes, porque o inimigo quer plantar na nossa vida, não é? A dúvida, quer plantar a tristeza, quer plantar o engano, não é? Para que nós esfriemos, para que a gente não busque a Deus. Ele pode usar de todas as armas. Você pode falar, mas eu sou cristã já há muito tempo, né? E o Satanás não vai me tentar. Não pense assim, minha irmã. Nós precisamos vigiar, não subestimar, né, o que Satanás pode fazer. Ele pode tentar achar uma brecha naquilo que você é mais frágil, talvez, não é? Os pensamentos, não é? Fazer com que você tenha medo, fique insegura, não é? Fique ansiosa. Então, precisamos pensar sobre todos esses sentimentos, não é? Para que Satanás não use essas coisas como brechas para tirar a nossa paz, tirar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Os aliados do dragão estão em Apocalipse 13, de 1 a 18, que são as duas bestas, uma que emerge do mar e outra que emerge da terra. Mostra que esses agentes, né, são instrumentos e ferramentas usados pelo dragão em seu ataque na igreja. E nós vamos ver de uma forma bem detalhada na próxima aula. Nós precisamos, então, agir com sabedoria e prudência diante das tribulações, para não deixar brechas para o inimigo. Devemos sempre perseverar e confiar e descansar em Cristo. A palavra da nossa aula passada, vocês se lembram? Era testemunhar. Nós precisamos testemunhar enquanto há tempo, para que as pessoas que não conhecem, conheçam a Deus. E a palavra de hoje é perseverar. Essa é a palavra hoje. Que nós mantenhamos, né, que tenhamos perseverança diante da nossa vida espiritual. Satanás, ele manipula as forças humanas contra o povo de Deus, mas a igreja desfruta da proteção de Cristo e participa de sua vitória por meio da fidelidade do seu testemunho. Então vamos ficar atentas, vamos perseverar, vamos estar em comunhão com Cristo, sabendo que ao nosso redor há uma batalha espiritual. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos estar atentas. Minhas irmãs, vamos estudar, né, com muito carinho toda essa palavra que o Senhor nos deixou. Eu espero que nós possamos estar sendo edificadas com esta palavra e cada dia possamos aprender mais.
Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Até a próxima lição. Vamos orar então para terminarmos a nossa aula de hoje? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso e já venceu o nosso adversário. Mas ajuda-nos, ó Deus, a perseverar, ó Deus, de forma que não possamos dar nenhuma brecha para o inimigo, tirar a nossa paz, tirar, Senhor, a nossa fé e a nossa confiança em Ti, ó Deus, jamais esteja abalada. Que a Tua igreja, ó Deus, permaneça firme nesses tempos difíceis. Dá-nos do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus abençoe cada uma das irmãs. Até o próximo domingo.